A academia tem entre seus objetivos manter a preservação das manifestações históricas, artísticas e literárias. Portanto, em nome da academia, saudamos uma vez mais convidados, acadêmicos e autoridades. E ao som da música instrumental Felicitar, de autoria do nobre acadêmico Marcos Bittencourt Vieira Machado, em parceria com Júlio Sérgio Machado e Marcos Pessinini, convidamos para a mesa de honra o excelentíssimo prefeito municipal, senhor João Carlos Morenzoni. Os nobres vereadores Natalino Bianchi Neto e Renato Luiz Veloso Werneck. Ao tempo em que registramos a presença do presidente da Câmara, César Tadeu Ronque Júnior, porém, pelo fato de ser acadêmico, não comporá a mesa de honra. Convidamos presidente da Academia Feminina de Espírito Santense de Letras, senhora Jo Drummond. Presidente da Academia Espírito Santense de Letras, senhora Esther Abreu Vieira de Oliveira. Presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, meu amigo Clédio José Borges. Representante da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, senhor Alberto Nunes Vieira Machado. Queremos registrar a presença dos representantes da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, senhora Zenaide Emília Gomes Borges, senhora Maria Suzy Costa Nunes e o senhor João Roberto Vasco Gonçalves. Convido a todos para que de forma solene nos posicionemos, aquelas pessoas que puderem, para a execução dos hinos nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, o hino do Espírito Santo, letra de Peçanha Póvoa, música de Arthur Napoleão, o hino de Marechal Floriano, letra de Jadas Rocha, música de Jadas Rocha e Cátia Bogo, arranjo Luiz Vanderlei Rocha. E o hino da FAO, letra do acadêmico Marcos Bittencourt Vieira Machado, música do acadêmico Dominique Cristiano de Souza.
As autoridades e também a plenária podem assentar-se. Me permita lançar aqui um desafio, exortar a cada um de nós para que no próximo evento cultural que acontecerá aqui em Marechal Floriano, a gente possa levar todos esses hinos no peito, independente da melodia. Então fica aqui lançado esse desafio. Senhoras e senhores, nesse momento, com a palavra, excelentíssimo prefeito municipal, para declarar abertos os trabalhos de diplomação e posse dos acadêmicos da Academia Florianense de História, Artes e Letras, Flores Passinato Custer. Boa noite a todos. Neste momento eu gostaria de cumprimentar a todos os presidentes de academias aqui presentes, ao vice-prefeito Cabral, não sei se se encontra, ao vereador Renato, ao vereador Natalino e ao presidente da Câmara, César Tadeu Gomes, que hoje, esta noite, também está sendo homenageado, e a todos os presentes. Eu quero cumprimentar carinhosamente os representantes dos patronos e patronesas perpétuas das cadeiras integrantes da Academia Florianense de História, Artes e Letras. Cumprimentar os novos integrantes da AFAL e parabenizar pela iniciativa da fundação dessa instituição que tem por objetivo resgatar e preservar a história, fomentar a produção cultural com seu lema Cultura para Todos. Dizer da excelência na escolha de dois dos seus nomes, dos patronos e patronesas, homens e mulheres que trabalharam incansavelmente, desbravando as barreiras físicas e econômicas sociais de sua época e fazer valer o lema da AFAL e efetivamente levar cultura para todos. Assim declaro aberto os trabalhos de diplomação e posse dos acadêmicos vitalícios da Academia Florianense de História, Artes e Letras. Meu muito obrigado. Conceda a palavra ao presidente da Academia Espírito Santo e Letras, ocupante da cadeira 27, senhora Esther Abreu Vieira de Oliveira, para proferir suas palavras em nome de todas as academias aqui presentes. Boa noite a todos. Da parte da pessoa do Senhor, quero cumprimentar a mesa e saudar com um abraço às acadêmicas que vão começar agora a ser homenageadas. As academias, sejam elas de letras, de história e artes, são instituições sem fins lucrativos que se mantêm com as contribuições anuais de alguns acadêmicos, seus componentes entusiasmados. Muitas academias ainda não possuem sede própria, sofrem os embates da existência, mudanças ou morte de seus sócios, ocorrências essas que levam muitas vezes à diminuição da assiduidade dos acadêmicos e até mesmo à desativação temporária. O nascimento de uma agremiação parte do ideal concebido por alguém que leva o outro a aceitá-lo. No caminho para as cerimônias de aniversário dessas instituições que acenam para a continuidade, encontram-se dificuldades de preservação, o que não difere dos demais setores culturais. Porém, os acadêmicos
contam com novos parceiros que revigoram os pontos frágeis da instituição, o que proporciona o fortalecimento e a continuidade das atividades acadêmicas. Julgamos de suma importância social e literária e histórica a constituição e permanência de uma academia, pois ela preserva a cultura da literatura como a melhor imperatriz, divulgação, estimula o gosto para ampliar a leitura e a escrita, assim como incita a atividades reflexivas de convivência pacífica. Pode-se fazer uma analogia de uma academia com um moinho para triturar o grão. Necessita-se da força das águas. Se desviarmos ou fecharmos o canal por onde elas fluem, o moinho não moverá. Assim como as águas que movem a morte, a academia, para sobreviver, necessita da presença dos acadêmicos em suas reuniões e nas atividades que fortaleçam a amizade entre seus pares. A vida acadêmica se revigora com a esperança de novos ares e com a crença de confirmação da importância da preservação cultural. Saint-Exupéry insere dois importantes pensamentos no diálogo entre a raposa e o pequeno príncipe. Primeiro, só se vê bem com o coração, o essencial, o invisível para os olhos. Segundo, o tempo que o príncipe gastou com a sua rosa tornou-a importante para si. Portanto, gastem, vocês, membros da academia, precioso tempo de vocês com sua academia para torná-la importante à comunidade florianense. Cuidem dela com carinho. Um abraço. Muito grato, senhora Esther, por essas palavras. Senhoras e senhores, nesse momento convido a presidente da FAO, a nobre acadêmica Ângela Regina Ribeiro da Silva, para assumir a solenidade para a criação das cadeiras perpétuas e para nominar seus patronos e suas patronesses e entregar o certificado aos representantes dos homenageados. Boa noite a todos. Saúdo a mesa de honra na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando os demais membros da mesa. Cumprimento os acadêmicos, os representantes e familiares dos nossos homenageados e os convidados. Boa noite a todos. Convido a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, senhora Esther Abreu Vieira de Oliveira, para entregar os certificados que serão conferidos aos representantes dos homenageados.